Fizemos as pazes com a vitória. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Nós estamos começando aqui mais uma resenha do Bruno Souza, aqui mesmo na Panorama Vasco. É claro, você é sempre meu convidado especial. Então chega mais que tem muita coisa aqui para falar sobre nessa análise. E é uma análise até essencial, né? Vocês vão entender por que eu estou falando que tem muita coisa aí rolando em até especial para esse time, né? E isso pode agregar muito até mesmo de uma nova pré-temporada, tá? Mas daqui a pouquinho eu vou estar fazendo essa análise e vou dizer alguns pontos que podem agregar lá para a nova pré-temporada que vai ser na pausa para o Mundial de Clubes de 2025, beleza? Bom, mas antes disso tudo, eu gostaria de pedir para você, tá? Você já curtiu a nossa página? Não curtiu a nossa página? Porra, irmão, Rapaz, hoje em dia, em pleno 2025, um cara que hoje que é vascaíno e não curte a página Panorama Vasco, ele tá de bobeira. Ele tá de bobeira, cara, porque, porra, é uma das poucas páginas no Facebook remanescente que tá te dando, cara, informação e opinião de primeira, cara. Então, cara, não fica de bobeira, curta a nossa página, tá? Ou siga, tanto faz, vocês já vão estar ajudando bastante o nosso trabalho. E já fica uma pergunta para você: o que você achou do jogo entre Vasco 3 e Fortaleza 0? Foi bom? Foi excelente? Poderia ter sido muito melhor? Mais ou menos? Enfim, comenta aqui abaixo, curta nosso vídeo, compartilhe com seus amigos vascaínos no Facebook, tá? Que é sempre importante a participação de vocês para ajudarmos a dar um engajamento em nosso trabalho aqui, tá? Lembrando também, para aqueles que estão estiverem me assistindo no YouTube, mesma coisa, curta, comenta e compartilha. Também já vai estar ajudando também a dar um engajamento no nosso trabalho lá no YouTube, beleza? Então, fica combinado assim, tá? Não esqueçam desses detalhes, beleza? E curta a nossa página, cara, senão você não vai ficar por dentro, vai ter muita informação chegando e você tá por fora, não tá sabendo de nada, você fica curtindo esses WhatsApp de tiozão aí que fica dando bom dia, boa tarde, boa noite o tempo todo e você não tem informação. Então só aqui tem as melhores informações precisas para que todos os vascaínos possam saber de Vasco da Gama, seja no campo ou nos bastidores, ok? Bom, galera, é o seguinte, vamos lá. Esse jogo em específico, o Vasco voltou a jogar depois de quase um mês fora de casa. Voltou a jogar em São Januário, né? Teve a presença aí da torcida, que não encheu tanto, né? Mas a presença foi fundamental aí, né? E a galera tava também, assim, um pé à frente, um pé atrás, por conta dos péssimos resultados. Já vinham em mais ou menos de 9 jogos sem vencer, né? Então, resultados ruins, né? Um futebol muito constrangedor. E é natural que o torcedor ele tem essa desconfiança, ele não quer sair de casa, por investir a grana dele e não ter um retorno do time também naquele momento. Então o cara não vai. Tem outros que vão porque ainda aflora ainda a emoção, mas tem outros que realmente deram um tempinho, quando as coisas melhorarem, vai voltar a frequentar estádio. Normal, isso acontece em todos os clubes, tá? Mas falando do jogo em si, cara, nós estamos vendo o início de um bom trabalho surgindo, tá? Nesse jogo contra o Lanús, nós vimos algumas diferenças acontecendo, embora o Vasco não tenha ganho o jogo, mas vimos algumas diferenças, alguns pontozinhos ali que teve uma melhora. Falei isso no vídeo anterior, quem não assistiu, assista depois. E nesse jogo contra o Fortaleza, nós vimos uma melhora em desempenho, parte física. Claro que tudo bem que o Vasco, depois que chegou no Rio de Janeiro, conseguiu fazer um trabalho físico com esses jogadores que não teve tempo direito de fazer durante esse quase um mês fora do Rio. Então conseguiu recuperar uma parte física desses jogadores, por isso que conseguiram performar melhor. Isso é muito importante quando você está retornando, né, para sua casa e para poder fazer algumas organizações, recuperar os jogadores que vem sofrendo com cansaço. Enfim, foi muito importante. O time foi com o seu elenco principal aí. E eu quero fazer aqui um adendo muito especial ao Hugo Moura, tá?
Primeiramente quero desejar força ao Hugo, né, pelo problema pessoal que ele teve, com relação à perca do filho, que a mulher dele estava esperando. E o jogador, ele poderia muito bem não estar com a cabeça e não ter ido jogar. E ia ser muito compreensível. Mas o cara foi muito profissional mesmo. Deixou o problema pessoal dele um pouco de lado e foi lá para ajudar o Vasco a conquistar esse ponto. Então fica aqui minha menção honrosa e respeitosa ao Hugo Moura. Espero que Deus possa confortá-lo, né? Não só ele, como toda a família, pela perca do bebê. E a gente não entende muito bem os planos de Deus, mas eu acredito que algo de melhor está para acontecer na vida dele. Então espero que ele possa superar isso, né? E quem sabe a esposa dele possa ter um outro bebê aí, possa trazer mais felicidade para a família dele, tá? São coisas que acontecem no nosso cotidiano. Então desejo força agora ao Hugo Moura. E continuando aqui, e o Vasco mostrou muito, principalmente no primeiro tempo, o Vasco mostrou muita desenvoltura, coisas que não estava apresentando nos outros jogos, muita tabela, muita aproximação, as jogadas não estão mais fluindo tanto pelo lado, né, aqueles 500 cruzamentos que eu estava falando para vocês, né, que estava acontecendo dentro da área, já não está bem assim, já está mais rasteiro, que eu já gosto muito, me agrada muito. Os jogadores estão mais agora arriscando chute de fora da área, que me agrada também demais. Você alterna as jogadas. Nós estamos vendo também os pontas se deslocando para um lado para o outro. Tá ficando bom, tá ficando legal. Isso dá um dinamismo dentro de campo de forma tática, né? O meio campo trocando mais passe, segurando um pouco mais o jogo, muito mais a bola, coisas que não vinha acontecendo. Enfim, o time vem devagarzinho, de forma gradativa, entendendo o estilo de trabalho do Diniz. Isso é muito importante. No início, logo no início da partida, o Léo Jardim já ia fazer uma cagadinha, né? Uma cagadinha. Isso eu já venho falar para vocês. Ele não está provando que ele merece um esforço da diretoria de poder negociá-lo para continuar no Vasco, né? Para mim, eu já falei para ele, mesmo que o Vasco tenha vencido, para mim não muda ainda o fato de o tempo dele já com o Vasco já não esteja mais legal, para mim já encerrou. Para mim já encerrou, acho que ele deveria já ir seguir o canto dele. Mas enfim, já quase tinha entregado a paçoca no início da partida, mas depois o Vasco colocou a bola no chão, trabalhou bem e tudo mais, tanto que o primeiro gol foi uma jogada muito bem trabalhada, muito bem em transição, né, tabelado direitinho, e uma batida, uma chapada muito boa ali do Nuno, que vem, querendo ou não, ainda vem fazendo até boas partidas, está se encontrando com o elenco, está bem adaptado ao futebol brasileiro e está conseguindo fazer seus golzinhos. E esse gol não foi diferente, foi mais um belo gol dele. E aí, cara, o Vasco foi minando, teve até mais posse de bola que o Fortaleza. O Fortaleza não agrediu tanto, né? E a movimentação do meio campo foi se construindo. E depois disso nós tivemos aí a pausa, nós tivemos o segundo tempo. O Vasco ainda manteve ainda a sua parte física muito boa, o dinamismo, né, aquela correria. Foi uma partida muito boa, inclusive. Foi uma partida de muita correria, de muita movimentação. Foi boa de ver essa partida. O time realmente praticou futebol. E aí nós tivemos aí o segundo gol, uma bela jogada do PH, né, que fez uma grande partida também, em velocidade. Não cruzou no alto, cruzou rasteiro, encontrou o Verratti. Inclusive o Verratti tá correndo pra caramba. Vale destacar que ele tá correndo demais e conseguiu acompanhar até o final a jogada do PH, e ele conseguiu concluir o gol, fazendo 2-0 o Vasco. Depois disso, aí nós tivemos como é que eu posso dizer, cara? Uma bobeira, cara, uma infantilidade da parte do Felipe Coutinho, que já é um jogador já rodado, já é um jogador experiente, tempo de Europa, né? É um cara que já tem equilíbrio emocional e infelizmente não demonstrou isso, né, dentro de campo, ao se envolver numa confusão lá com o Marinho, né? Inclusive o Marinho já ia ser expulso, né, pela questão do que ele fez
contra o Piton, onde ele largou o cotovelo no Piton. Não precisava disso, já estava tudo definido, era só mesmo pressionar o árbitro, né? E o árbitro ia tomar a decisão cabível. Só que ele vai se envolve na confusão com o Marinho e acabou sendo expulso, né? Isso faz com que ele fique suspenso pelo menos 2 jogos aí, né? Complicado, o time precisando de um cara como ele, a gente vai ter essa ausência dele por 2 jogos no Brasileiro. Então é complicado, para mim já não tem como passar pano pro Coutinho nessa não. Mas enfim, o Vasco não se desorganizou mesmo com a falta de um meio campista ali. O Diniz foi fazendo as mudanças, foi botando jogadores ali que não comprometeram durante a partida, e ainda o Vasco conseguiu fazer ainda o terceiro gol numa jogada também rasteira também, que deu muito certo ali numa jogada do Piton, né? Encontrou novamente ali o Verratti e concluiu fechando aí 3-0. E aliás, poderia ter sido até mais, né? Porque nós tivemos um gol anulado no primeiro tempo, né? Mas foi bem anulado, porque a bola parece que meio que saiu na lateral com o Ryan e também tinha batido na mão. E no segundo tempo teve um lance lá muito duvidoso, um posicionamento lá do Nuno, que eu achei que estava legal, né? Que era para ter sido realmente gol, mas acabou que também foi anulado. Ou seja, teve um bem anulado e outro muito mal anulado, mesmo com a linha traçada, dava para perceber que ele não estava na mesma linha, né? Então era para a gente ter saído com 4 ou 5-0 na partida moralmente, mas tá bom. Tá ótimo, nos recuperamos no campeonato. Nesse momento nós estamos na 11ª posição na tabela, com 10 pontos, tá? Saímos daquela bagunça ali do Z4, e é isso, é gradativo até a parada do Mundial. O Diniz vai poder organizar melhor esse elenco, trabalhar mais a parte física, indicar mais novos jogadores, para que possa o quê? Possamos competir, né, dentro das outras competições. Agora, vamos saber se também o Vasco vai conseguir passar de fase na Sul-Americana, que aí a gente vai ter tempo também de organizar esse time já no playoff. E na Copa do Brasil, vamos ver se o Vasco em casa vai conseguir superar aí o Operário, tá? Mas tudo indica que as coisas vão funcionar. Dá tempo de funcionar, dá tempo de ajustar. Mas o melhor ajuste mesmo vai ser na parada do Mundial. Que aí, depois disso, meu irmão, aí o Diniz vai ter que se virar e entregar um bom elenco até o final da temporada, beleza? Bom, é isso. Essa foi a minha análise. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Não esqueça, curta, comenta e compartilha, tá? Já vai ajudar bastante aqui a dar um engajamento no nosso trabalho, beleza? Então a participação de vocês será sempre importante aqui para Panorama Vasco, ok? Fechamos assim. Fiquem com Deus, até a próxima. Valeu, tamo junto, é nóis. Valeu.